Olá. Então, o que a gente tem em mãos hoje é um guia de teologia. E ele é bem denso. É aquele tipo de material que tenta cobrir tudo, sabe? A estrutura da Bíblia, a história da igreja, os conceitos mais complexos. A nossa missão aqui vai ser mergulhar nisso e tentar montar um quebra-cabeça. Quais são as peças-chave, as grandes ideias que sustentam a fé cristã, pelo menos segundo o que está aqui. E, para começar, tem um dado que sempre me impressiona. A Bíblia não é um livro só, né? É quase uma biblioteca. São 66 livros, escritos por uns 40 autores diferentes, num período de mais ou menos 1.500 anos. Ok. Vamos tentar destrinchar isso. Como é que algo com tantos autores, estilos e épocas diferentes pode ter uma mensagem que se diz unificada? Porque, sendo bem honesto, tem partes que parecem até contraditórias. O Deus guerreiro do Antigo Testamento e Jesus falando para maus inimigos. Essa é a grande questão, né? E o material de estudo argumenta que a resposta está num fio condutor. Existe uma metanarrativa que costura tudo isso, e essa narrativa é a da redenção. A ideia é que o Antigo Testamento não é, tipo, um livro de regras solto. Ele é uma longa preparação cheia de promessas que apontam para a vinda de um Salvador. O Novo Testamento, então, seria a revelação de que essa promessa se cumpriu em Jesus Cristo. É essa história maior que tenta resolver essas tensões que você falou. Entendi. Então não seriam 66 histórias, mas 66 capítulos de uma mesma grande história. Isso nos leva para a arquitetura do livro. A divisão mais clara é entre Antigo e Novo Testamento. Como essa estrutura funciona na prática para contar essa história da redenção? Exato, a estrutura é a chave. O Antigo Testamento, com seus 39 livros, ele monta o palco. Começa com o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Ali a gente tem a criação, a queda da humanidade e a formação do povo de Israel, com a lei de Moisés. Peraí, então o Pentateuco seria tipo a Constituição de Israel. O documento fundador que diz quem eles são, quais as regras do jogo. É uma ótima analogia. E, seguindo essa linha, os livros históricos, que vêm logo depois, seriam as crônicas de como Israel seguiu, ou mais frequentemente, como não seguiu essa Constituição. É a história de altos e baixos, de reinos, exílios. Entendi. Depois, vêm os livros poéticos e sapienciais, Salmos, Provérbios. Esses não avançam tanto a cronologia da história, mas exploram a experiência humana diante de Deus, sabe? Adoração, sofrimento, a busca por sabedoria. E os profetas? Na minha analogia, eles seriam os comentaristas políticos gritando do lado de fora, avisando que o povo está se desviando da Constituição. É exatamente isso. Eles são a voz de Deus para o povo, fazendo denúncias, chamando ao arrependimento, mas, e isso é crucial, eles também reforçam a promessa. A promessa de que um dia Deus iria intervir de forma definitiva através de um Messias. Eles constroem a expectativa. O que prepara o terreno perfeitamente para uma virada na trama, né? E essa virada é o Novo Testamento, com os seus 27 livros. Ele abre com os 4 evangelhos, 4 perspectivas sobre o evento central, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Depois vem o livro de Atos, que narra o Big Bang do cristianismo, o início da igreja, a expansão pelo Império Romano. A maior parte do resto são as epístolas, que são cartas dos apóstolos, né? Instruindo as primeiras comunidades sobre como viver essa nova realidade. E tudo termina com o Apocalipse, um livro profético que descreve de forma bem simbólica a consumação final desse plano todo de redenção. Uau! Então a ideia não é que os autores eram como secretários ditando palavra por palavra o que Deus falava. Não. É mais como um diretor de cinema que usa o talento único de cada ator para contar sua história. Essa distinção me parece fundamental. É fascinante porque essa ideia está no centro da própria visão que o cristianismo tem sobre a Bíblia. Isso nos leva a 3 conceitos que são como pilares, um se apoiando no outro: inspiração, inerrância e autoridade. E a sua analogia do diretor de cinema é perfeita para o primeiro, a inspiração. A ideia é que Deus supervisionou o processo todo,
usando a personalidade, o vocabulário, o contexto de cada autor para produzir exatamente o que ele queria comunicar. O texto até usa um termo grego de 2 Timóteo, theopneustos, que significa literalmente soprado por Deus. Soprado por Deus, isso é bem poético. E eu imagino que se algo é soprado por Deus, a consequência lógica é que seja perfeito, sem erros. É daí que vem a ideia de inerrância. Exatamente. A inerrância é a doutrina que vai afirmar que os manuscritos originais, do jeito que foram escritos, são totalmente verdadeiros e confiáveis em tudo o que eles afirmam. Certo, mas essa ideia de inerrância parece um ponto de muita controvérsia hoje. O guia menciona como essa doutrina é interpretada quando a gente bota ela de frente com, sei lá, a ciência moderna falando da origem do universo. Ou a arqueologia que talvez não confirme um relato histórico. Sim, o guia aborda essa tensão. Ele esclarece que inerrância não significa que a Bíblia usa uma linguagem científica do século XXI. O relato da criação em Gênesis, por exemplo, é apresentado como uma prosa teológica, não um artigo de revista científica. A verdade ali é sobre o quem e o porquê da criação, entende? Deus como criador. Não necessariamente o como, em termos de mecanismos científicos. A inerrância defende que a Bíblia é verdadeira dentro do seu propósito e do gênero em que foi escrita. Ela não erra naquilo que se propõe a ensinar. Ok, essa nuance é importante. Então temos a inspiração, o soprado por Deus, e a inerrância, que é confiável no que se propõe a dizer. Isso nos leva ao terceiro pilar, a autoridade. Se a gente aceita os 2 primeiros, este último se torna quase inevitável, certo? Exatamente. Se a Bíblia é a palavra inspirada e inerrante de Deus, ela se torna a autoridade final. É ela que determina o que um cristão deve crer e como deve viver. É a régua pela qual todas as outras ideias, tradições e experiências são medidas. O material até usa uma metáfora linda do Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não é só um livro de fatos, é um guia prático. Ok, entendi a mecânica. A estrutura, as doutrinas por trás. Mas para que serve toda essa engrenagem? Onde essa história toda quer chegar? Qual é a trama principal que essa estrutura toda foi montada para contar? Se a gente conectar tudo isso, chegamos ao coração da mensagem. A metanarrativa que o material apresenta em 3 grandes atos: criação, queda e redenção. O primeiro ato é a criação. Um Deus bom cria um mundo bom. E a humanidade à sua imagem, a Imago Dei, para viver em relacionamento com ele. É o cenário ideal. O paraíso, basicamente. Isso. Mas aí vem o segundo ato, a queda. A desobediência humana, que a Bíblia chama de pecado, introduz uma fratura nesse relacionamento perfeito. O resultado, segundo essa visão, não é só culpa, é uma separação real de Deus, que é a fonte da vida. Isso leva à morte, ao sofrimento e a uma corrupção que afeta tudo. O coração humano, a criação, é o problema fundamental. E isso nos leva ao terceiro e principal ato, a redenção. O tal fio condutor que você falou no início. Precisamente. A redenção é o plano de resgate de Deus. E não foi um plano B, sabe? Foi algo que, segundo a narrativa, se desenrola por todo o Antigo Testamento e tem seu clímax em Jesus Cristo. Sua morte na cruz é vista como um sacrifício substitutivo. Ele tomando o lugar da humanidade, pagando a penalidade pelo pecado, e a sua ressurreição, 3 dias depois, é a prova da vitória de Deus sobre o pecado e a morte, é o selo de aprovação. E é nesse ponto que entram 2 conceitos que parecem centrais em tudo: graça e fé. Porque a ideia não é que as pessoas precisam se esforçar para merecer esse resgate, certo? Certo. E essa é talvez a ideia mais radical de todas. O material dá muito destaque a isso. A salvação é oferecida pela graça, que é definida como um favor que a gente não merece, um presente. E esse presente é recebido simplesmente pela fé, que é a confiança em Jesus. Não é algo que se conquista com rituais, boas obras ou mérito pessoal. É um presente que precisa ser aceito. No mundo onde tudo é baseado em mérito, essa ideia era e ainda é revolucionária. Essa mensagem de salvação como um presente
totalmente pela graça. Foi o epicentro de um dos maiores terremotos da história do cristianismo, a Reforma Protestante. Como essa ideia que é tão teórica se tornou o estopim de um movimento que dividiu a Europa. Bom, para entender isso, a gente precisa ir para o século XVI. O cenário era de uma insatisfação geral com a Igreja Católica. O guia menciona a corrupção, o poder político dos papas e, especialmente, a prática da venda de indulgências. Basicamente, as pessoas podiam comprar um certificado que supostamente diminuiria o tempo que elas ou seus parentes passariam no purgatório. Isso parece transformar a salvação num produto comercial. Exatamente. E foi contra isso que o monge alemão, Martinho Lutero, se rebelou. Em 1517, ele afixou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Era para ser um debate acadêmico, mas na prática foi a faísca que incendiou a Europa. Ele dizia que a igreja estava vendendo algo que não lhe pertencia, porque a salvação é um presente gratuito de Deus. Então a reforma foi, na essência, uma tentativa de voltar a essas ideias fundamentais. E para organizar essa revolução de ideias, os reformadores criaram o que a gente conhece como os 5 solas, certo? Eles são os pilares disso tudo. Perfeitamente. Sola é latim para somente. O primeiro é sola scriptura. Somente a escritura é a autoridade final, acima do Papa, dos concílios, da tradição. O segundo e o terceiro são o coração da mensagem de Lutero. Sola fide, somente pela fé, e sola gratia, somente pela graça. A salvação não é uma cooperação entre Deus e o homem. É 100% obra da graça de Deus, recebida pela fé. O que se conecta direto com a mensagem de redenção que a gente discutiu. Mas, se a autoridade é somente a Escritura, quem decide qual interpretação está certa? Isso não abre a porta para o que a gente vê hoje? Milhares de denominações diferentes, cada uma com sua verdade. Como o material lida com esse problema prático? Essa é a crítica mais comum e válida ao solas scriptura, com certeza. O guia reconhece que essa ênfase na consciência individual e na leitura pessoal da Bíblia, sem uma autoridade central como a de Roma, foi um fator direto na fragmentação do protestantismo. A ideia dos reformadores não era que cada um criasse sua teologia, mas que a comunidade, guiada pelo Espírito Santo, chegaria a um consenso sobre o essencial. Na prática, a história mostrou que isso é bem mais complicado. Faz sentido. E os outros 2 solas? O quarto é solus Christus. A salvação é somente através de Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e a humanidade, o que desafiava o papel dos sacerdotes e dos santos como intermediários. E o último é soli Deo glória. A glória por toda essa obra da criação, a salvação, pertence somente a Deus. A vida do crente, então, deveria ser vivida para a glória de Deus. Certo. Então, se uma pessoa acredita nisso tudo, na Bíblia como palavra de Deus, na história de criação, queda, redenção, nos solas, isso não muda só a visão dela sobre a igreja. Muda a visão sobre tudo, né? Certo? É daí que vem a ideia de uma cosmovisão. Exatamente. O material usa o conceito de cosmovisão como um par de óculos, uma lente através da qual se enxerga e se interpreta toda a realidade. E a cosmovisão bíblica é construída sobre essa narrativa que a gente discutiu. Criação, que responde de onde viemos, queda, o que deu errado com o mundo, redenção, qual é a solução, e adicionando o ato final, a consumação, para onde a história está indo. E como essa lente orienta a interação de um cristão com a cultura? A ordem é se isolar do mundo, que é visto como caído, ou é para mergulhar nele? A orientação, segundo os textos, é de um engajamento crítico e transformador, não de isolamento. O material cita uma passagem de Romanos 12, que diz para não se conformar aos padrões deste mundo, mas ser transformado pela renovação da mente. Isso implica em analisar a cultura, não só aceitar ou rejeitar tudo. E como funciona essa análise? O que se procura? A ideia é usar aquela grade: criação, queda, redenção. Ao olhar para a arte, para a política, para a ciência, a pergunta seria: o que é que reflete a bondade e a ordem da criação de Deus? O que é que está distorcido pela queda,
a ganância, a injustiça e a idolatria, e o mais importante, como eu posso participar do plano de redenção de Deus nessa área. Como posso trazer cura, beleza, justiça? A outra metáfora forte que o guia usa é a de ser sal da terra e luz do mundo. O sal não age ficando no saleiro e a luz não serve para nada se estiver escondida. A ideia é permear, influenciar a cultura, não fugir dela. Então, recapitulando a nossa jornada aqui, a gente começou com a estrutura da Bíblia, essa biblioteca de 66 livros que contam uma única história. Vimos como essa unidade é sustentada por doutrinas como a inspiração. Desvendamos a trama central de criação, queda e redenção, com a graça como motor. Passamos pela Reforma Protestante, foi um movimento para resgatar essa mensagem. E, no fim, vimos como tudo isso forma uma cosmovisão, uma lente para enxergar e interagir com o mundo, não para fugir dele, mas para tentar transformá-lo. Se essa narrativa de criação, queda e redenção forma a base de uma cosmovisão tão abrangente, isso levanta uma questão importante, né? De que maneira outras grandes narrativas, sejam científicas, como a da evolução, filosóficas, como o existencialismo, ou culturais, como a do consumismo, também moldam a forma como as pessoas ao nosso redor, talvez sem nem perceber, entendem o propósito, o problema e a solução para a existência humana.